Olá, gente, boa tarde. Prazer estar aqui, batendo um papo sobre esse tema que é tão importante, a gente falar de bem-estar. E quando a gente está falando de bem-estar financeiro, a gente está falando de um baita desafio. Se a gente alcançar o nosso bem-estar nas coisas mais cotidianas já é um desafio, imagina quando a gente está falando do bem-estar financeiro. E eu gosto muito, para quem não me conhece, eu sou colunista do Valor Invest também, e eu tenho uma coluna semanal, e um dos maiores desafios da minha vida é ter tema para escrever todas as sextas-feiras no jornal. Então, tudo para mim vira assunto. Então, aqui eu já saí com umas 8 pautas, estou garantida pelos próximos 2 meses de assunto. E uma coisa que eu faço muito é recorrer ao dicionário para pegar alguns conceitos, para ajudar a gente a trazer isso como uma analogia quando a gente está falando da pauta financeira. E aí eu trouxe o quê? A palavra bem-estar. O que ela significa? Eu achei super interessante, porque, assim, segundo o dicionário, bem-estar é o estado de satisfação plena das nossas exigências, seja do corpo ou do espírito. E também é uma sensação de segurança, conforto e tranquilidade. Então, quando a gente está falando de bem-estar financeiro, eu acho que esse é um conjunto de coisas, né, um elenco aí acho que de objetivos que a gente busca. A segurança, a gente busca a tranquilidade, porque o estresse está muito relacionado à incerteza. E uma das coisas que, quando a gente está falando de não ter aí o nosso conforto, a nossa tranquilidade, a gente está falando da incerteza. Até menos do risco, que muita gente fala no mercado financeiro, não é nem tanto o risco, mas é a imprevisibilidade do resultado que traz para a gente aí esse estado de insegurança. E quando a gente está falando de satisfazer as nossas necessidades plenas, quando a gente está falando aqui no Brasil, da situação financeira, a gente está falando de pessoas que não conseguem satisfazer as necessidades básicas, essenciais, ainda mais, né, que são as necessidades plenas. Mas é sobre isso que a gente vai falar nesse painel. E eu trouxe aqui alguns dados, só para a gente introduzir o assunto, que eu acho que está bem relacionado com o que cada um dos convidados aqui vai poder debater com a gente, que é o seguinte: quando a gente está falando de poupar, é um desafio, né? A gente sabe que o índice de poupança, né, a taxa de poupança no Brasil é muito pequena. Segundo aqui um levantamento da Ambima, apenas 43% das pessoas tinham algum tipo de investimento no último levantamento do raio-x. A gente está falando das classes A, B e C, então a gente está falando não do extrato da população que já vive ali com o básico necessário para a sobrevivência, e ainda, às vezes, nem isso. Então, a gente está falando de pessoas que têm uma capacidade de produção de renda, mas que poupam muito pouco. Essa mesma pesquisa ela traz que 48% das pessoas acreditam que a renda após a aposentadoria virá do INSS, de novo, nós falamos das classes A, B e C, que acreditam, depois de todo o debate que tivemos aí nos últimos anos a respeito da Previdência Pública. Mas eu gosto também desse dado, que 10% nem sabe de onde vai vir, e que aí isso é sensacional, porque pelo menos você acredita que a Previdência Pública vai poder suprir alguma coisa, mas quando você nem sabe, e a gente está falando de 10% das pessoas, 9% pensam na Previdência, 18% em investimentos. Então, a gente está falando que as pessoas têm um baita de uma esperança de que lá na frente as coisas vão estar melhor. E tem um outro dado aqui, né, também só para contextualizar, sobre a expectativa de vida no Brasil. O Brasil ele conseguiu alcançar, nos últimos 30 anos, o que alguns países levaram 100 anos, quando a gente está falando de longevidade. A questão é que o Brasil envelheceu antes de enriquecer. E isto é um problema quando a gente está falando de finanças e bem-estar ou da previsibilidade do nosso futuro. Então, a nossa expectativa de vida hoje ela é de 76 anos, pouco mais de 30 anos atrás isso era 54 anos. A gente tem o desafio também, que é um dado que se fala pouco, que é a expectativa de vida saudável. Essa estatística que a gente sempre vê, a gente vê a expectativa de vida ao nascer, mas quando a gente olha a expectativa de vida saudável, ou seja, o tempo nosso possível para a produção de renda, isso é 11 anos a menos. Então, no Brasil, essa taxa, essa expectativa de vida é de 65 anos, e o Brasil aí é um dos países que menos poupa se a gente comparar com alguns vizinhos nossos que têm a renda per capita menor do que o Brasil. Então, isso posto, a gente está aqui com 3 pessoas que trabalham em empresas que, entre os seus desafios, é garantir o bem-estar e futuro financeiro das pessoas. E eu vou começar, obviamente, mulheres primeiro, né? A gente vai usar essa prerrogativa. E eu queria que
vocês aí, depois os três, explicassem rapidamente o modelo de negócio de vocês, porque eu, por exemplo, conheci Leopoldo e Rodrigo agora, e a empresa deles também nesse evento, então já valeu o aprendizado, mas contar rapidamente e entrar também um pouco o que a Warren está fazendo para garantir ou para fortalecer ou incentivar, fomentar o bem-estar financeiro das pessoas. Legal. Sabe que antes de entrar, eu vou dar um passo atrás, antes de entrar nesse ponto, quando eu sou guria do interior do Rio Grande do Sul e sou filha de classe média falida. Então, quando meu pai faliu e eu vi os meus pais se endividando nos bancos para conseguir empréstimos, para manter um status de classe média no interior, não sei quem é do interior sabe que existe essa questão de status no interior, aquilo me despertou uma absoluta obsessão por independência financeira e saúde financeira. E foi por isso que eu busquei, na administração de empresas, a tentativa de me formar e não falir, e também de aprender a gerir o meu próprio dinheiro. E como isso me despertou muita ambição, no bom sentido, eu pensei, onde que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Como que eu vou ganhar dinheiro? E como eu estava muito focada, eu pensei, eu vou para o mercado financeiro, eu vou onde tem dinheiro. Então, eu me mudei para os Estados Unidos, eu entrei em Wall Street, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, comecei a aprender sobre investimentos, sobre esse mundo que, enfim, é o norteador da humanidade, né, que é o mundo financeiro, que é através do dinheiro que a gente consegue realizar os nossos objetivos, que a gente consegue ter uma vida, que a gente consegue ter tranquilidade, bem-estar, que a gente consegue dormir tranquilo de noite, né, com a cabeça no travesseiro. E eu encontrei um universo muito conflitado e muito hostil e muito diferente do que eu imaginava. E eu comecei a não me identificar com aquele ambiente inóspito, né? Então, eu tive a oportunidade, e eu gosto de dizer isso, antes eu dizia que eu tinha sorte, né? Hoje eu não acredito mais em sorte porque eu sou budista, então eu acredito em karma positivo. Então, eu acredito que eu tenho um karma positivo aí que me levaram a encontrar pessoas no meu caminho, a lugares, enfim. E eu consegui ir atrás de um grande ideal, que era montar uma corretora de investimentos que fosse 100% alinhada com os objetivos de vida de cada pessoa investidora. Porque até onde o mercado financeiro existe, a gente entra no banco, o gerente do banco carimba na nossa testa, investidora agressiva ou investidora moderada ou conservadora. Pá, na testa. E assim, dependendo do meu objetivo, eu posso ter N objetivos na minha vida, como uma reserva de emergência, um plano de aposentadoria, uma viagem de férias com a família, trocar de carro, enfim, pode ser o que for. E para cada objetivo, eu tenho um perfil de investidora diferente. Por quê? Porque eu vou alocar produtos específicos para aquele objetivo, para aquele perfil, para aquele tempo, ou se é curto prazo ou é longo prazo. E se a gente consegue usar a tecnologia a favor disso, é ainda mais incrível. Então, assim surgiu a Warren, que é uma plataforma que ajuda as pessoas a investir de forma descomplicada e sem conflito de interesse. Descomplicada por quê? Porque mercado financeiro é complexo, é uma sopa de letrinhas, é muitos produtos, as pessoas não entendem, têm medo de investir. Então, por ser difícil, por ser complicado, a gente sempre acaba delegando essa função da decisão do que fazer com o nosso dinheiro a outra pessoa, ou o gerente do banco, ou o assessor de investimentos. E aí mora o segundo problema do mercado financeiro, que é o conflito de interesse. Ou seja, aquela pessoa não está alinhada com o meu perfil, com o meu objetivo. Aquela pessoa está alinhada com a corretora dela ou o banco dela, com as metas dela, com a comissão dela, com o bônus dela, a promoção dela. Então, ela vai me oferecer produtos que não necessariamente são os mais ideais para mim. E nesse cenário, surgiu a Warren, através da tecnologia, ajudar as pessoas a criar os seus objetivos de vida sem precisar pensar nos produtos para cada objetivo, porque a Warren faz isso através da tecnologia, né? E sem conflito de interesse, com uma taxa única. Né? Então, hoje, no Brasil, a Warren é a única corretora de investimentos com uma taxa única 100% alinhada com os clientes.
Não, e é interessante isso, né? Porque no mercado ele é mesmo um ambiente hermético, totalmente, né? Hermético, totalmente, e é difícil, né, de entrar. Então tem uma questão tanto da linguagem quanto da abordagem que acaba distanciando. E quando a gente está falando de bem-estar, quando a gente está falando até de aproximar as pessoas, né? Acho que isso foi a minha missão desde que eu entrei no mercado financeiro, já há bastante tempo, de como acolher as pessoas e as suas necessidades. E quando a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de acolhimento, das pessoas se sentirem seguras, se sentirem párias ali para poder chegar, né, aos seus objetivos. Então, eu super concordo com você, é a missão mesmo de fazer esse linguajar ficar um linguajar mais legal. Agora, Leopoldo, eu quero que você me conte, a gente estava falando aqui há pouco sobre a Superdigital, eu achei muito legal. É uma iniciativa, né, do Santander, que tem a missão aí de mudar até esse modelo de negócio da inclusão digital, da inclusão financeira, a partir do uso da tecnologia. E você até trouxe um outro conceito, né, que não é mais a inclusão financeira, é uma inclusão econômica. Então, se apresente, conte um pouco da Superdigital e fala para a gente desse conceito, que eu achei super interessante, foi a primeira vez que eu ouvi. Legal, obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer dividir o palco com os meus colegas aqui, com empresas que são inovadoras também na área de tecnologia. O objetivo da Superdigital, é que a gente consiga evoluir um pouco o termo de inclusão financeira para inclusão econômica. A gente acredita realmente no mundo mais justo, no mundo onde as pessoas consigam ter acesso não somente a alternativas de ferramentas financeiras, mas que elas consigam ter acesso à renda e também consigam ter acesso a produtos e serviços com preços mais adequados para as realidades destas pessoas. E é por isso que nasceu o novo conceito e a nova estratégia da Superdigital, que é uma empresa do grupo Pagonext, que é agora o braço de meios de pagamento do Grupo Santander. Então, a Superdigital responde diretamente para a Espanha, para o grupo Pagonext, para a empresa Pagonext, e a gente tem o objetivo de conseguir criar um ecossistema com uma tecnologia bastante moderna, totalmente cloud, ela é multipaís, multilíngua, multimoeda. Então, a gente consegue, em um único app, em um único core system, operar em 7 países na América Latina. E esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem, a eficiência da plataforma que a gente está montando para conseguir fazer essa integração que a gente chama de multi-country, né, de multipaís. E isso vai permitir com que a gente consiga entregar produtos e serviços dentro desse ecossistema com custos adequados, para atender essa camada mais desprovida desse ecossistema. Então, a ideia é que a gente consiga disponibilizar empregos, listas de empregos, como se fosse um marketplace de empregos, para que as pessoas possam acordar de manhã e falar assim, pô, preciso de uma ajuda financeira, preciso ter uma renda, preciso achar alguma coisa para fazer, entra na plataforma, vai ter a disponibilidade de vários tipos de alternativas, né? Inclusive venda direta, ou mesmo outros produtos e serviços que você pode se tornar um corretor de uma outra instituição. Então, qualquer coisa que puder disponibilizar para que a pessoa consiga encontrar uma fonte de renda, para a gente é importante. Num segundo momento, outro componente são ferramentas financeiras mesmo, onde a gente consiga fazer com que as pessoas acessem essas ferramentas, não necessariamente centralizadas em uma única instituição, mas sim no modelo de marketplace, onde exista a probabilidade ou a chance dessas pessoas comparar, que é muito legal a proposta que vocês estão trazendo, comparar entre alternativas para que ela tome ou pegue o que for melhor para ela. Pode ser um crédito, pode ser um microcrédito, pode ser um seguro, pode ser um produto de investimento, pode ser um produto de adquirência, de pagamento, e os mecanismos necessários para diminuir o custo da transacionalidade do dia a dia dessas pessoas no mercado financeiro. E o terceiro componente tem a ver com a chance que essas pessoas podem ter de acessar produtos e serviços com preços adequados. Como? Gerando também um marketplace de descontos, onde você acha cupons, descontos, promoções, na sua geolocalização, né, na localização que você está geograficamente falando, isso também acontece para os empregos,
para que você consiga gastar melhor o seu dinheiro. E aí, quando a gente junta esses 3 componentes, a gente percebe que a educação financeira está embutida nisso. Então, agora eu consigo encontrar alternativas, né, de encontrar renda, eu consigo usar, né, ferramentas que estão mais adequadas ao meu perfil, à forma como eu uso meu dinheiro, e encontrar alternativas para gastar melhor esse dinheiro e, de alguma forma, ter algum tipo de economia. Então, assim, não é uma promessa, mas é a disponibilização de uma alternativa para que essas pessoas possam encontrar oportunidades reais de ter um bem-estar de verdade, né? E serem incluídas do ponto de vista de economia, né? Então, é um pouco isso. Não, e é bem interessante, assim, eu achei incrível, assim, a proposta, porque quando a gente está falando aí, né, de inclusão econômica, a gente está falando de uma questão de cidadania. Eu falo bastante isso, assim, queiramos ou não, a gente vive num sistema que a gente toma decisões econômicas o tempo inteiro. Algumas pessoas têm a condição de tomar decisões com transações econômicas em volumes maiores do que outras, mas todos nós tomamos essas decisões. Então, tem uma professora italiana, chama Ana Maria Lusardi, é uma papa e reconhecida mundialmente na educação financeira, e ela até foi trabalhar com educação financeira por ser cética a respeito da educação financeira, e ela tem uma frase que eu sempre cito em todas as oportunidades que eu posso, que é o seguinte: assim como no passado as pessoas analfabetas eram excluídas, hoje as pessoas analfabetas financeiras, elas também são excluídas da sociedade que a gente vive, porque tomamos decisões econômicas o tempo inteiro. Então, aquelas pessoas que antes, e até hoje, a gente ainda tem um alto analfabetismo, se a gente comparar aí com outros países no Brasil, aquelas pessoas que não têm condição de pegar um ônibus, porque elas não sabem o que está escrito ali, a pessoa não conseguir comprar alguma coisa por não entender o impacto que aquilo pode ter para ela. A gente está falando de uma questão de cidadania e o quão é importante que isso se torne uma política pública, para que empresas, né, consigam fomentar seus negócios, seus empreendimentos sociais, para ajudar a gente mudar essa realidade. E aí, agora, a gente tem uma coisa aqui interessante, que eu gosto muito. Eu tenho falado tanto de longevidade financeira, que é o tal do Financial Gerontology, que eu ouvi pela primeira vez num evento no Japão, né? Tinha que ser lá, né? Que fala de gerontologia. E eu falo tanto disso que, de vez em quando, eu fico preocupada com o meu futuro financeiro. Eu já cheguei assim, em casa de pegar um vinho, assim, tomar um gargalo, preocupada. Meu Deus, acho que eu não vou me aposentar. Porque eu fico olhando essas estatísticas e eu fico desesperada. E vocês têm, né, uma estatística super legal que na 11, que eu quero que também que você conte um pouco o que é que o dinheiro é a principal preocupação dos brasileiros, e o equilíbrio nas finanças aí seria um fator fundamental para a gente ter esse equilíbrio emocional, como acontece de vez em quando comigo, que eu pego a taça assim, enche que nem chope, sabe? Que eu fico nervosa, e aí toma, aí eu lembro que não, acho que está tudo bem, pelo menos por enquanto. Então, Rodrigo, conta para a gente um pouco aí o que é a 11 e o que esse dado aí mostra. Muito bom. Bom, obrigado aí pelo convite também. Um prazer, especialmente voltar ao modo presencial, né, de fazer esse tipo de evento. Ver pessoas tão bom, ver né? pessoas, Dá vontade de sair nossa. abraçando todo mundo aqui hoje. Pois é. Bom, mas acho que só de forma bem rápida, né? Esse é o segundo ano seguido que a gente faz esse estudo, né? E pelo segundo ano seguido, né? Pelo segundo ano, realmente o dinheiro a principal fonte de estresse dos brasileiros, né? E a gente está nada mais, nada menos do que na pior pandemia, uma das piores pandemias da história, né, da humanidade, e o dinheiro é a principal fonte de estresse, né? Então, a gente está avaliando realmente que é o quê? É uma condição de causa raiz, né? As pessoas se preocupam com o dinheiro e isso gera diversas consequências na vida das pessoas, né? A gente está falando das pessoas se estressarem mais, terem mais problemas de saúde, depois terem mais problemas familiares, problemas de relação no trabalho, problemas de relação com a família, depois elas começam a tomar decisões piores também economicamente, né, porque elas estão desesperadas. E isso acaba criando uma bola de neve, né, no nosso dia a dia, né? E é interessante porque isso não é uma condição de quem está desfavorável, de quem está vulnerável economicamente. Não importa a sua origem econômica, social, educacional. A gente aqui não sabe como vai ser o nosso futuro financeiro. A gente pode fazer as melhores tomadas de decisão para se precaver, mas a gente não sabe, né? E isso atrapalha o nosso dia a dia, consome o nosso tempo, por mais que você ache que não está consumindo o tempo de vocês nesse exato momento, inclusive, né? Então, essa é uma condição comum a todos nós, né?
E o que é o papel da 11 aqui? O papel da 11 a gente acredita que todo mundo deveria ter acesso ao seu melhor futuro financeiro possível. Existe um produto ideal construído exatamente para esse foco, chamado Previdência Privada. Ele é o principal, o melhor instrumento de longe, e eu tenho certeza que meus colegas aqui vão concordar, para você construir seu patrimônio de longo prazo. Qual que é o problema? É um produto que carrega uma estigma de complicado, difícil de entender. Poxa, como você mesmo falou, a famosa sopa de letrinhas, se a gente sair na rua agora e perguntar, o que é um PGBL? Sei lá, estão querendo falar alguma coisa de mim, provavelmente. E essa é a dinâmica que carrega. É um remédio. É um remédio. Remédio da farmácia. Toma um PGBL aí que você vai ficar melhor. PGBL, vai ficar ótimo, a pele é boa. Mas basicamente o quê? Essa é a condição de exclusão econômica que você mencionou. Então, só quem entende consegue contratar produtos ideais para a sua formação e para o seu patrimônio. E não faz sentido. A mesma coisa acontece com produtos como fundos. Poxa, você quer ter um fundo ideal para você, com taxa baixa? Você tem que ter já dinheiro. Espera aí, como é que funciona essa lógica aí? Deixa eu entender um pouco mais. Porque eu quero começar a formar dinheiro, a construir patrimônio. Então, a pegada da 11 é isso. A gente criou uma solução intuitiva, guiada e fácil de entender, em que qualquer pessoa consegue criar um plano de previdência a partir de perguntas. Ela consegue ter uma recomendação do plano ideal para ela. E isso facilita com que a pessoa não só faça um plano, comece a poupar, mas que crie o hábito de poupar. E a gente acredita que as empresas têm um papel fundamental nessa jornada. Então, a gente também decidiu, de forma consciente, começar com um benefício corporativo. Então, a gente quer que a empresa faça parte dessa condição de criação de bem-estar financeiro, assim como ela faz parte da criação de melhor saúde física, de melhor saúde mental. Falta fazer isso também em saúde financeira. Qual que é o problema também? O problema é que a oferta disso, se a empresa quiser fazer um plano hoje de previdência corporativo, ela não consegue. Se você bater na porta de um grande banco hoje, e você é uma empresa média, não estou nem falando de empresa pequena, você é uma empresa média, não tem patrimônio ainda, quer criar um plano novo, é muito provável que esse banco não vai te dar o serviço. A não ser que você contrate todo o resto, e, eventualmente, se todo o resto também você não consiga contratar. Então, é um produto difícil de implantar, difícil de gerir, complexo de entender do ponto de vista da pessoa que está usando. E, basicamente, isso só reforça o ciclo de que o brasileiro está fadado a não ter o plano. Então, só para fechar aqui minha parte, alguns dados importantes. 15% das pessoas hoje no país, da população economicamente ativa, tem um plano. 5% das empresas oferecem um plano. Você quer comparar isso? Nos Estados Unidos, por exemplo, 50% ou mais das empresas têm um plano corporativo, o famoso 401k. Você vai numa empresa que não ofereça um plano de previdência lá fora, é uma empresa ruim para se trabalhar. É equivalente a você entrar numa empresa hoje e falar, essa empresa não tem plano de saúde. Então, essa é a condição que a gente quer reinventar realmente, como a gente fala, a gente está reinventando a previdência no país, porque é isso, é quebrar essas barreiras, quebrar esse estigma de um produto erroneamente mal valorizado e que deveria ser acessível a todo mundo. Não, e é interessante esse dado que você traz também, porque tem um aspecto do comportamento também, que as pessoas têm essa dificuldade tremenda de se projetar no futuro. Então, apesar da gente, no presente, ter uma preocupação excessiva com a imprevisibilidade do nosso futuro financeiro, a gente consegue fazer pouco no presente por isso. E tem uma questão que eu percebo também, o quanto a composição de diversos produtos, elas, aí sim, concluem um planejamento financeiro. Seguro, por exemplo, se a gente falar de seguro de vida no Brasil, é baixíssima a adesão de seguro de vida. As pessoas têm um baita de um tabu com esse produto, que é talvez mais do que até investimentos. E é curioso que você fala para as pessoas assim, você devia poupar. A pessoa fala, imagina, vou morrer amanhã, para que eu vou poupar? Aí você fala, então faz um seguro. Ela fala, imagina, eu não vou morrer. E, em geral, a mesma pessoa. Então, assim, ela não faz nem o seguro, ela não poupa, não faz nada, e a gente acaba chegando nessas estatísticas todas aí. Agora, Leopoldo, me conta uma coisa. Você citou aí, você trouxe esse conceito aí da inclusão econômica, de novo, que eu achei o máximo. Vai virar tema da minha coluna, ela já me inspirou, já resolveu meu problema da semana. Você falou de algumas ferramentas, mas se a gente olhar aí, sua lista de prioridades ali dentro da empresa para essa inclusão financeira, do que a gente está falando objetivamente? Fala algumas
dessas ferramentas disponíveis? Hoje a gente já opera no Brasil, no Chile, e na Argentina e no Uruguai. Na Argentina já com a plataforma moderna, né? No Brasil, no Chile, ainda com a plataforma antiga. E hoje o objetivo é prover transacionalidade. Então, assim, garantir que as pessoas tenham acesso à transacionalidade. Na sequência, vão entrar os produtos de crédito, os produtos de seguros, os produtos de investimento e os produtos de adquirência. Então, a gente vai fazer toda a parte de long tail de adquirência para permitir que pequenos empresários, né, principalmente as MPS e as pessoas que são empreendedores, consigam ter acesso a essa estrutura financeira de ferramentas, né, para fazer cobrança, para fazer recebimento e para fazer o pagamento do seu dia a dia. Na sequência, a gente consegue desenvolver o ecossistema, tanto da parte de emprego quanto da parte de descontos. Hoje, a gente já oferece um conjunto de descontos, promoções e cupons para os nossos consumidores. Mas tem uma característica interessante, que é o preço de tudo isso. É muito acessível, é muito fácil, a plataforma é muito simples, você abre conta muito rápido, tem acesso. Então, as pessoas conseguem ter acesso, não é aquela coisa mais bloqueada que os bancos tradicionalmente têm, onde eles têm um índice de rejeição alto, né? A gente consegue fazer com que pessoas que não necessariamente têm acesso aos bancos possam acessar essas contas e essas transacionalidades de uma maneira bastante simples. Por exemplo, uma coisa que a gente está desenvolvendo, que para a gente vai ser muito importante, é quebrar o paradigma do currículo vitae. Quem aqui não teve que preparar o currículo e que a hora se depara para fazer o currículo não tem a menor ideia de como fazer, ou faz do jeito que acha, né? Vou colocar meu nome aqui, não sei o quê. Não, e agora tem que pôr foto. Antes não tinha que pôr assim, foto. Eu fiquei 17 anos numa empresa e antes não punha foto, agora põe foto. Não, que é e aí pior- eu saí da empresa e falei, Não, que é tem pior- Gente, não tem mais currículo hoje, é LinkedIn, tá? Então, Assim, mas mas olha lá, tá Não, que vendo? é pior ainda, né? Quando você coloca Finanças foto, digitais, né? a gente Quando você tá coloca falando. foto é pior ainda, né? Que você caracteriza a pessoa, né? Você fala assim, é homem, Vocês mulher, estão entregando a idade de vocês. assim. Então, assim, como que é o modelo que Você é deveria jovem ser? por mais tempo aqui. Como que deveria ser o modelo, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Leopoldo, eu sei fazer isso, eu estou disponível, eu moro na região tal, será que tem algum... E já manda o seu vídeo, já manda a sua foto, sabe assim, faz de uma maneira simples. Então, tem uma mudança do comportamento, de usar voz e usar vídeo para conseguir acessar essas coisas de forma mais simples, que vai mudar completamente a forma de fazer, de se relacionar nesse tipo de coisa. Aí, quando você está falando de um marketplace, e isso a gente chama de double-side network, né? Isso vai permitir com que as empresas tenham mais vontade de oferecer vagas e as pessoas consigam encontrar um lugar onde elas conseguem encontrar tudo, né? Então, muda a forma de fazer, simplifica, né? Fica realmente acessível. Não, isso é interessante, né? Porque quando a gente está falando de um processo de aprendizado, quanto mais ele for contextualizado, mais fácil a retenção desse conhecimento. Então, hoje a gente usa a tecnologia para absolutamente tudo, né? Ninguém mais vive sem esses aplicativos de troca de mensagem, e é isso que você está dizendo. Então, isso era uma coisa que também eu sempre enfatizei bastante, né? Eu trabalhei em diversas áreas de instituições financeiras, mas todas elas mais voltadas para relacionamento com o cliente. De que, olha, nós que temos que entrar no universo da pessoa, né? Não é a pessoa que tem que entrar no nosso universo, porque o nosso universo é chato, é difícil, é super burocrático. Então, acho que considerar mesmo, ter o olhar do cliente, isso ajuda bastante, super interessante. Tem uma característica adicional que, por exemplo, a gente consegue ajudar a folha de pagamento de alto turnover, né, que troca muito funcionário, já disponibilizando os cartões antecipadamente para pagamentos pontuais. A gente hoje está fazendo um trabalho bastante interessante, que a gente faz pagamentos emergenciais, por exemplo, na pandemia, para moradores de favela, onde ele nem precisa do cartão, ele consegue sacar dinheiro com QR Code. Adicionalmente, a gente fez um contrato recentemente para ajudar 3,8 milhões de mulheres empreendedoras na América Latina inteira, disponibilizando as contas digitais para elas começarem os seus negócios. Então, assim, é bastante inclusivo mesmo, a gente tomando frente e disponibilizando essas ferramentas para que elas possam fazer os negócios delas sem necessariamente algum tipo de impedimento. Eu ia passar uma pergunta para você, Rodrigo, mas vou passar para a Kelly, justamente para pegar essa última fala aí do Leopoldo a respeito dessa questão da diversidade, que eu acho que tem um pouco até a ver com a pergunta que eu quero fazer para você também. Quando a gente está falando se a gente pudesse colocar as pessoas numa maratona,
né? Cada um vai sair num pelotão. E quando a gente está falando de mulheres, mulheres de baixa renda, mulheres negras, e aí, né, a gente vai ficando lá para trás nesse pelotão. E a Warren é reconhecida, ao menos eu acompanho bastante o trabalho que vocês fazem sobre diversidade, inclusão, seja no próprio quadro da Warren, mas também para atrair, porque isso é uma coisa, né? As instituições também elas estão muito voltadas para elas fazerem as suas processos de diversidade, né? De terem mais mulheres no ambiente de trabalho, inclusive, etc. Mas a gente também está falando de que essa representatividade espelhe também no ambiente que seja menos hostil para atrair pessoas, que a gente sabe que o Brasil é um monte de Brasil dentro do Brasil. Conta um pouco como que vocês estão fazendo isso e que desafios que você encontra. Aí depois vem para você também como é que você consegue customizar as soluções para empresas, né? Eu, por exemplo, passei a infância no interior do Mato Grosso. Lá se faz negócio diferente do que se faz na Faria Lima. Então, vai lá, Kelly. Vocês sabem que eu fiz ADM na PUC, né? Então, nós éramos 60 alunos, só que eram 55 homens, né? Então, quando eu fui trabalhar no mercado financeiro, a mesa eram 10 pessoas, eu era a única mulher. Eu sou a única fundadora da Warren, né? Mulher. E quando eu percebi, a gente já estava em 20 pessoas na empresa e eu ainda era a única mulher. Isso foi 2017. E aí eu disse, não, pelo amor de Deus, agora eu estou com a faca e o queijo na mão, eu preciso mudar isso, eu vou mudar esse cenário. E comecei a pesquisar. E eu lembro uma vez que a gente conversou, Ana, e eu te perguntei, né, por que tem poucas mulheres no mercado financeiro? Nunca vou me esquecer da tua resposta. Tu disse, a informação está aí, Kelly, o mercado está aí. Todas nós temos a oportunidade de ir buscar esse lugar, mas majoritariamente, as mulheres também não se interessam tanto assim pelo mercado financeiro, porque a gente não teve referências. Agora, a nova geração começa a ter referências, Ana Leone, né, Finanças Femininas, Nath Finanças, enfim, e através da tecnologia, da internet. E em 2018, eu comecei a pesquisar mais sobre as outras empresas e o quadro de colaboradores das empresas, e eu encontrei um índice chamado Gender Equality Index, da Bloomberg. Não sei se vocês já ouviram falar nesse Muito benchmark. legal. Ele reúne mais de 400 empresas de mais de 40 países do mundo que seguem políticas de equidade de gênero. Marca para a mulher, políticas anti-assédio sexual, equiparação salarial entre homens e mulheres. E eu me vi numa posição onde, enquanto empreendedora, eu estava montando uma empresa, montando uma equipe, tinha ali um benchmark que estava me dando informações riquíssimas, eu queria aproximar, diminuir a distância entre as mulheres e o mercado financeiro, e eu pensei, puxa, como é que eu consigo falar com mulheres investidoras para elas terem a independência financeira delas, para elas não dependerem do pai, do irmão, do marido, enfim. E aí eu pensei, puxa, mas antes disso, elas precisam também trabalhar para ter dinheiro, para ter essa independência. Então, mulheres venham trabalhar no mercado, mulheres venham ser investidoras. E, sendo uma corretora de investimentos, eu pensei, vou fazer algo mais. E foi assim que começou toda essa história. O fundo Warren Equals, né, que é um fundo composto de ações de empresas que promovem a equidade de gênero. E essas empresas que são de capital aberto, listadas em bolsa, que fazem parte do Gender Equality Index, elas têm um BIP point acima de empresas que não seguem esse benchmark. Ou seja, mostrando que empresas que promovem diversidade e equidade de gênero são mais rentáveis, são mais lucrativas, né? Têm as suas vantagens. E foi a partir dessa chama que eu comecei a ser mais ativista corporativamente, né? Lançando ações afirmativas. Hoje a gente tem o Warren Progresso, a gente já fez o Warren Progresso para pessoas trans, nós somos a única corretora do Brasil que dá auxílio hormonal para pessoas trans, a gente fez o Warren Progresso para mulheres negras, porque como tu disse, né, a gente já tem na maratona, a gente vai ficando para trás. Nós somos mulheres brancas, héteros, cisgêneras. A gente ainda está na frente. Aí a gente fala em interseccionalidade, aí sim vem mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres trans, enfim, então tem todo aí um universo de mulheres
para a gente ajudar também a se alavancarem no mercado. E depois que eu encontrei esse espaço onde eu consigo promover essas ações, eu não vou parar mais, porque eu peguei o gostinho da coisa e é sobre isso. Não, e é interessante, né? Porque, para quem não sabe, mas acredito que boa parte das pessoas saibam, o Brasil tem uma estratégia nacional de educação financeira e, quando ela foi estabelecida em 2009, foram definidos 3 públicos, como públicos-alvos, como para a educação financeira como uma política pública. Primeiro, as escolas, os estudantes das escolas. O Brasil fez um trabalho incrível, e hoje a educação financeira faz parte da base comum curricular, desde o ensino fundamental ao ensino médio. Poucas pessoas sabem, mas isso já está entrando, né? Todos os filhos de vocês já vão sentir isso em alguma medida. Isso é ótimo, isso é um super avanço. E o Brasil foi um dos primeiros países a fazer isso. A maior avaliação de impacto medida pelo Banco Mundial foi a avaliação de impacto feita no Brasil nas escolas públicas. Então, também, sempre que eu tenho oportunidade, Imagina, eu falo as crianças sobre isso. aprendendo juros compostos. Pois é. Para não fazer, né? Não chegar depois e ter que... Exatamente. O segundo público eram os aposentados, que a gente fala pouco, mas os idosos são muito vulneráveis financeiramente. E o terceiro, as beneficiárias do programa social, na época, Bolsa Família. Foi assim, um aprendizado incrível. E aí, só para passar a palavra para você, eu vou contar uma história. Eu não vou falar instituição, mas eu participei de muito tempo de reuniões periódicas em uma instituição que a sala da diretoria só tinha banheiro para homens. E toda vez eu levantava e falava assim: estou indo no banheiro, gente. E aí eu ia lá e eu falava, e aí eu saía do banheiro e falava: um dia eu vou vir aqui e vai ter uma plaquinha de mulher nessa sala. E depois de alguns anos, vários anos, apareceu a plaquinha lá, mas eu também fui minoria. Mas essa do banheiro também eu achava assim clássica. Me conta, como que a gente personaliza para esse Brasil todo aí essa previdência? Muito bom. Primeiro que é interessante, né? Você trouxe o dado dos aposentados, né, como um público importante, né? Não sei quantos vocês sabem, né, mas por melhor que você faça o planejamento, né, ainda no Brasil, mais de 30% dos aposentados trabalham, né? E isso diz muito de como até a gente criou a 11, né? Tanto eu quanto o meu cofundador, né, o Antônio, a gente vem de famílias que não tinham recursos, né? E basicamente o meu pai foi o primeiro a ter diploma universitário, vim para a cidade grande, né? E vendia verdura no interior de Minas, vocês terem uma ideia. Estava aqui tentando descobrir de onde era isso. Tá, pronto. É misturado. Minha família é do ali, Rio, meu pai é mineiro, então é daí que vem. E o pai do meu sócio é taxista até hoje no Rio, né? Então, essencialmente, essa é a condição que a gente vive. E aí, por exemplo, né, eu tenho essa origem, mas eu me considero uma pessoa que teve muito privilégio. Poxa, eu tive uma boa educação, né, consegui almejar bons trabalhos, né, bons lugares para trabalhar. Felizmente, todos eles tinham previdência corporativa, inclusive, né? Então, quem que eu sou como pessoa? Eu sou a pessoa de 15 anos atrás, determinada situação da minha família, determinada condição que a minha família tinha naquele momento. Eu sou a pessoa que é hoje, né? Ou eu sou a pessoa que daqui a tanto tempo, eventualmente, pode estar numa completa condição financeira diferente, né? Qualquer solução que a gente vai criar não é uma solução que tira uma foto de você e te rotula para o resto da sua vida. Ela tem que ser uma solução que te acompanha com parte da sua jornada de desenvolvimento, de aprendizado, de acumulação patrimonial, né? Então, a ideia de customização parte daí. Parte de, primeiro, eu tenho que conhecer quem você é, qual é a sua situação, qual é a sua circunstância econômica atual. Deixa eu recomendar o plano que é melhor para você agora. Não quer dizer que você vai viver com esse plano de previdência exatamente como ele é hoje, daqui a 10 anos. Muito provavelmente não, inclusive, né? Você vai ter que trocar em algum momento, né? E isso também parte sobre como é que você deveria ter acesso a isso. Se eu quiser criar um plano de previdência e seguir o modelo padrão, eu tenho que imprimir um formulário, viajar até o interior do Acre, onde está a planta de uma empresa, e dar para aquela pessoa da planta assinar. Um formulário que é frio, que vai dizer, olha, é isso aqui que você tem que escolher ou não. E, se fosse eu ali, eu estaria assustado. A pessoa assina por constrangimento ou não assina. Né? Então, a primeira coisa que a gente viu não dá para ser isso. Claro que não, né? Qual que é a forma mais democrática de acessibilidade? Né? Bota no celular. Eu não preciso estar nem não preciso nem ter o computador da empresa para poder gerenciar minha previdência, né? Ou gerenciar meus rendimentos, coisa do tipo. Todo mundo aqui tem um celular. Não importa a sua condição econômica, né? Outra coisa, mesmo que você não conheça a previdência ou não conheça como começar a poupar, é aquilo que você comentou, né, Kelly?
Hoje, você está sujeito a falar com alguém que tem algum tipo de incentivo por trás, quando fala com você. Né? É que acaba acontecendo. Né? Ou você vai falar com pessoas que, eventualmente, não têm a experiência ou o profissionalismo de tratar o seu tema, o seu cuidado, ou você não fala com ninguém. E aí você está exposto a 300 opções de produtos financeiros, dos mais diversos incentivos e modelos, e as pessoas acabam tomando decisões erradas, né, por desconhecimento. Então, uma outra coisa que a gente criou a gente não é uma solução de previdência, a gente é uma solução de saúde financeira. Criar patrimônio é um dos pilares de uma boa previdência, ou de uma boa saúde financeira. E o melhor instrumento para isso é a previdência. Mas, e como é que você forma a reserva de emergência? Né? E como é que você atinge seus objetivos de curto e médio prazo ao longo da sua vida? São condições de uma boa saúde financeira. Né? E, para isso, você vai provavelmente usar outros 300 tipos de produto que não tem nada a ver com previdência. E está tudo bem. Então, a gente também criou o que a gente chama de um plano de saúde em finanças, né? Que é um benefício corporativo que a empresa dá para os seus colaboradores, para as pessoas colaboradoras dessa empresa. Então, basicamente, é o quê? Você tem alguma dúvida? Você não sabe a quem recorrer? Você quer ter o mesmo tratamento que você teria com uma pessoa médica, que você vai fazer a consulta e você confia? Essa é a experiência que você tem em finanças pessoais agora. Você vai no aplicativo, agenda um dia e horário para conversar e tem uma pessoa profissional para tratar do tema que você quer conversar. Estou endividada, não sei o que fazer. Tudo bem? Deixa eu te explicar quais são as diferenças dos produtos de crédito que você tem na sua mão ou que você poderia contratar. E muito parecido com o que vocês também estão fazendo. Né? E isso é importante. Né? Isso dá clareza, dá acessibilidade, dá conhecimento, dá confiabilidade de que a pessoa tem agora um canal para cuidar da sua saúde financeira, do seu bem-estar financeiro. Né? De novo, patrimônio é apenas uma das coisas. Previdência privada é o melhor instrumento. E todo o resto, a gente também te ajuda ao longo da sua jornada. Legal. A gente está aqui quase com o tempo esgotado, mas eu queria fazer uma pergunta para você que não está no roteiro, pode? Como é que... aí pô, o cara na saia justa, mas não é facinho. Como é que vocês incentivam as pessoas a entrar nessa plataforma? Porque é super interessante, né? Você cuida da pessoa desde da hora que ela precisa de um apoio para se empregar ou para empreender, depois ali, né, oferecendo a ela os instrumentos que alavanque ela nesse sentido, e depois ali ajudando ela a gerenciar o uso desse dinheiro. Como é que as pessoas são atraídas para essa plataforma? Só quero deixar bastante claro que esse ecossistema ele está em desenvolvimento. Claro. Hoje o que a gente tem é a conta no Brasil, né, para acesso, então qualquer um pode baixar super digital e acessar a conta, abrir uma conta simples. E tem a parte de descontos, onde a gente oferece vários descontos atualmente. Mas é tão simples quanto isso. Você vai lá abrir uma conta para acessar a plataforma. No futuro, a gente vai fazer isso como se fosse um ecossistema onde não necessariamente as pessoas precisam ter conta. Elas vão poder entrar nesse ecossistema, procurar tanto desconto quanto alternativas de geração de renda de uma forma um pouco mais aberta. E a mesma coisa para os parceiros, plugar esses parceiros de forma aberta. A tecnologia está estruturada, como ela já é cloud native, ela já é completamente em nuvem, e ela também é toda estruturada em mobile, em aparelho celular e APIs, né? Então essas conexões vão ser bem mais simples do ponto de vista técnico, né? Então, basicamente isso, é bem simples, não deveria ser difícil para ninguém conseguir baixar o app e acessar a conta. A parte de emprego e a parte de geração de renda ainda não foi disponibilizada para o mercado, a gente está desenvolvendo isso. Descontos, já tem várias alternativas de desconto, então você consegue entrar lá e achar os descontos, e a conta é uma conta bem simplificada, para você fazer suas transações de uma maneira bem simples. A nova plataforma que a gente está implementando, que já está em funcionamento na Argentina, aí ela é bem mais sofisticada. Então, por exemplo, hoje, nessa plataforma da Argentina, para abrir uma conta, leva menos de 4 minutos, que é o nosso target, né? Sempre está abaixo de 4 minutos para abrir uma conta. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não respondeu. Mas... Não, para mim tinha ficado essa dúvida. Kelly, uma última pergunta para você. Não. Você falou aí de todo o trabalho de inclusão. Quem não acompanha a Kelly no LinkedIn, eu recomendo, porque, de fato, são aulas mesmo. Assim, eu acho que esse processo de inclusão dentro do mundo corporativo e no mundo financeiro é novo. Acho que todos estamos aprendendo a fazer, pelo menos eu me sinto uma aprendiz. Mas de todos os desafios que você tem, de um lado, atrair as mulheres, atrair qualquer tipo de diversidade para dentro do quadro da Warren,
Qual é o maior desafio que você percebe? Desenvolver e reter esses talentos, né? Porque não adianta a gente só colocar para dentro e jogar dentro da equipe e deixar, tá, agora vai, deu oportunidade. Acho que a empresa tem que ter um senso maior de responsabilidade, de ter um programa de desenvolvimento, um programa com início, meio e fim, um programa de reciclagem, um acompanhamento com uma gestão próxima. Então, essas pessoas que já vêm lá atrás na maratona, quando elas entram, elas precisam de uma atenção especial e a gente precisa preparar as equipes e a empresa para receber essas pessoas de uma forma melhor, né? Então, acho que é muito fundamental e é complexo. Isso é o desafio. É porque, às vezes, a gente faz uma triagem e as pessoas entram e tem muitas dificuldades, porque daí tem dificuldade com família, com grana, né, com doença, com falta, não vai, não aparece na reunião. E aí tu tem que tentar entender, a gente tem que ter uma sensibilidade, uma empatia maior por esses recortes. Então, assim, é muito importante a empresa estar ciente da jornada de médio prazo, não é aquela coisa imediatista, né, que a gente tem geralmente nas empresas de tecnologia e de inovação, que é tudo para ontem, né, que a gente usa a metodologia ágil. Então, eu acho que a gente tem que a empresa tem que estar num momento de maturidade tal para conseguir acolher e desenvolver essas pessoas. É extremamente desafiador, mas eu vou dizer para vocês que quando a gente começa a ver algumas pessoas dando certo e quando a gente começa a ver uma pessoa tendo uma promoção num cargo ou recebendo um aumento, ou quando elas ganham pela primeira vez o vale-refeição e elas choram e aí tu não entende por quê, e elas dizem, porque agora eu vou conseguir ajudar até os meus vizinhos a comprar no supermercado. Eu me arrepio, olha aqui, estou arrepiando. Eu realmente, isso é o que move, sabe? Eu acho que enquanto empresas, principalmente de fintechs, né, mercado financeiro, eu acho que é muito mais, vai além da nossa obrigação, nosso dever devolver para a sociedade, já que vivemos num mundo tão capitalista, né, onde a gente mexe com dinheiro e aquela coisa da filantropia, né, a gente não está dando peixe, a gente está ensinando a pescar. Então, vamos lá, vamos trazer essas pessoas, vamos dar espaço. Mas, sim, o desafio é ter um ambiente seguro. Dou um exemplo. O nosso último War em Progresso foi para mulheres negras. E duas das candidatas que passaram na triagem, e nós contratamos, foram inseridas numa equipe que só tinha pessoas brancas. O que fazemos? Letramento. Vamos chamar uma pessoa para falar sobre racismo estrutural, sobre as questões de vida das pessoas negras, né? Então, acho que vale também não só um desenvolvimento para as pessoas que participam desse programa, mas as equipes que recebem. Como vamos lidar com isso? A empresa está preparada para receber alguém cadeirante, com alguma deficiência visual? E, de novo, o nosso produto e os nossos serviços, e eu digo nosso, de cada um de vocês que está ouvindo, de vocês aqui, só vai representar a sociedade fidedignamente se a sociedade for representada dentro da empresa. E eu digo, quem que vai fazer, por exemplo, uma feature no aplicativo para leitura e escaneamento facial? Uma pessoa que está passando por transição de gênero, por exemplo, que está fazendo tratamento hormonal, e a pessoa vai ter essa alteração. Como que a gente vai lidar com isso? Né? Ou para alguma pessoa que quer utilizar o aplicativo e tem deficiência visual. Quem que vai desenvolver essa feature, essa ferramenta? Quem que vai codar? Quem vê? Ou a gente vai ter alguém com deficiência visual que vai nos guiar nesse processo e vai fazer um mecanismo que funcione realmente para alguém que tem essa deficiência. Então, é muito importante a gente estar alerta para esses pequenos detalhes e é muito mais do que, ai, que bonito fazer diversidade, ai, vamos, está na moda fazer. Não, gente, tem que ter muita responsabilidade, isso tem que ser lidado com muita seriedade. São vidas que a gente está falando, são pessoas, e enquanto empresa a gente tem que ter mais responsabilidade ainda quando a gente coloca essas pessoas para dentro da nossa porta, né, da nossa empresa. Então, acho que esses são alguns dos desafios. Não, eu concordo, assim, eu acho que a pauta é super importante, eu acho que de alguma forma a gente falou aqui, né, de bem-estar, mas a gente falou bastante de inclusão, e quando a gente está falando de inclusão é muito difícil, porque
Eu me lembro assim de um evento que eu participei, que era para mulheres sobre tecnologia, muito interessante o evento, era um evento super pequeno. E aí uma menina, ela tinha ido representar o Brasil num grupo internacional que estava num hackathon para discutir soluções ali, eles tinham que apresentar soluções para diferentes problemas, né? Eram vários países e ela estava ali inserida em um dos países. Não tinha um grupo do Brasil, mas tinha um grupo da Índia, tinha um grupo da China, enfim. E aí ela foi no da Índia, né? Eram só meninas, então era um grupo só para mulheres desenvolverem a tecnologia ali. E aí as meninas estavam ali querendo desenvolver um aplicativo que era para alertar, na verdade era um aplicativo para retardar a violência sexual de meninas na Índia. E ela ficou tão chocada com aquilo que ela falou assim, mas como assim? Aí as meninas ali falaram assim, na Índia isso é uma questão de tempo. Então, se a gente conseguir que isso não aconteça aos 10 anos, mas que aconteça aos 14, a gente já está fazendo alguma coisa. Ela falou, eu nunca na minha vida iria pensar em alguma coisa como essa. Então, eu fiquei tão emocionada de ouvir aquilo e eu entendi que, quando a gente está falando de inclusão, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de que a gente ter várias óticas para o mesmo problema. A pobreza ela é heterogênea, as soluções têm que ser heterogêneas. A baixa poupança no Brasil, as razões elas são heterogêneas e a gente tem que pensar em soluções que também sejam heterogêneas. Não há um script para seguir. O comportamento não segue script, então iniciativas como a de vocês acho que ajudam a gente a conseguir colocar um tijolinho a mais nessa construção, que é uma construção de longo prazo, é uma construção geracional. A gente está incluindo isso agora no currículo escolar, possivelmente os nossos filhos terão uma relação melhor com o dinheiro, mas ainda assim terão dificuldade, porque a gente está falando que quando a gente lida com dinheiro, a gente está lidando com emoções. Quando a gente fala de pobreza, a gente está falando de interdependência social. Não adianta a gente estar numa bolha se o nosso entorno também não está bom. Então, eu acredito que a gente cumpriu o nosso papel aqui de trazer um olhar, uma atenção ainda mais para as empresas do setor financeiro, para as fintechs, para as grandes corporações, se preocupar com a diversidade, com a inclusão e com a diminuição da desigualdade, que esse é um grande problema. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo conhecer vocês, foi uma delícia te rever. Sim, e se eu pudesse deixar um recadinho, claro. Dinheiro traz felicidade sim, tá, gente? Vamos parar com aquele bordão que não tem nada a ver. Dinheiro traz conforto, bem-estar e felicidade. Então, mulheres, todas ativas aí para a independência financeira, não vão depender de ninguém, tá? Esse é o lema. Isso aí. Até porque a independência financeira está muito mais relacionada com poder escolher do que a poder comprar, porque Ser a gente livre. pode, inclusive, escolher não comprar. Sejam livres, mulheres, sejam independentes financeiramente. Muito obrigada, a bola está com você.